Existe uma profecia que foi mantida em segredo por décadas. Uma visão tão específica, tão detalhada, tão perturbadora, que aqueles que a ouviram decidiram não compartilhá-la amplamente. Mas agora, em 2026, com abril se aproximando, essa profecia não pode mais ser escondida. Porque Baba Vanga não apenas previu o futuro do Brasil, ela previu o destino de 4 cidades específicas. E ela foi absolutamente clara sobre quando isso aconteceria. Abril de 2026. Estamos a semanas de distância, e os sinais que ela descreveu já estão aparecendo. Baba Vanga nunca esteve no Brasil, nunca viu essas cidades com seus próprios olhos, mas em suas visões ela as viu com clareza fotográfica. Descreveu suas características, seus desafios, seus destinos. E o que ela viu para abril de 2026 vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre essas cidades. Porque o que está por vir não é apenas mais um mês, é um ponto de virada, um momento que mudará essas cidades para sempre. Deixe-me contar exatamente o que Baba Vanga previu para cada uma dessas 4 cidades, e deixe-me mostrar como suas previsões estão começando a se manifestar agora mesmo. A primeira cidade que Baba Vanga viu foi São Paulo. Em uma leitura feita no início dos anos 1970, ela começou a descrever uma cidade imensa, uma metrópole que ela disse ser a maior da América do Sul. Um lugar onde milhões de pessoas viviam empilhadas umas sobre as outras, onde arranha-céus tocavam o céu, onde o concreto cobria tudo. Ela descreveu o ritmo frenético, a energia incessante, o lugar que ela disse nunca dorme, nunca para, nunca descansa. E então, ela descreveu o que viu para essa cidade em abril de 2026. Ela viu água, ou melhor, a falta dela. Baba Vanga previu que São Paulo enfrentaria uma crise de água tão severa que faria a crise de 2014 e 2015 parecer insignificante. Ela disse que em abril de 2026, os reservatórios estariam em níveis críticos, que o sistema Cantareira, o coração do abastecimento de água da cidade, estaria essencialmente seco. Ela previu que milhões de pessoas ficariam sem água corrente, que torneiras secariam, que os paulistanos acordariam um dia e descobririam que algo tão básico quanto água potável não estava mais disponível. E ela foi específica sobre o timing. Ela disse que a crise chegaria ao seu ponto crítico no meio de abril, por volta do dia 15, disse ela, quando o outono estaria avançado e as chuvas que deveriam ter vindo não vieram. Olhe para os níveis dos reservatórios agora. Olhe para as previsões de chuva para abril. Olhe para os avisos que especialistas estão emitindo. Baba Vanga viu isso há 50 anos. Mas a crise da água era apenas o começo do que ela previu para São Paulo. Ela disse que quando a água acabasse, quando milhões de pessoas estivessem desesperadas por esse recurso básico, algo quebraria no tecido social da cidade. Ela previu violência, brigas por água, caminhões-pipa sendo saqueados, pessoas armadas guardando poços e fontes, comunidades se voltando umas contra as outras. Ela viu o colapso da ordem pública em certas áreas, a polícia incapaz de controlar a situação, as autoridades paralisadas, sem saber como responder. E ela previu o êxodo. Ela viu milhões de paulistanos tentando deixar a cidade, fugindo para o interior, para outras cidades, para qualquer lugar com água. Ela disse que esse êxodo criaria sua própria crise, porque para onde iriam todas essas pessoas? Como seriam alimentadas, abrigadas, cuidadas? Ela previu que a crise de água de São Paulo, em abril de 2026, se tornaria uma crise humanitária que afetaria todo o Sudeste brasileiro. E ela disse que isso seria um choque para o Brasil, porque São Paulo sempre foi vista como invencível, como o motor econômico do país, como a cidade que resolve problemas. Ver São Paulo em crise, ver a maior cidade do Brasil incapaz de fornecer água a seus cidadãos, quebraria algo na psique nacional. Estamos a semanas de distância. Os sinais já estão lá. A profecia está começando. A segunda cidade que Baba Vanga viu foi Rio de Janeiro. Ela descreveu uma cidade de beleza deslumbrante, montanhas encontrando o mar, praias de areia branca, uma cidade que ela disse parece o paraíso na terra. Mas então ela descreveu a outra face, as favelas nas encostas, a desigualdade extrema, a violência latente,
a tensão sempre presente entre a beleza e o caos. E ela previu o que aconteceria ao rio em abril de 2026. Ela viu chuvas, não as chuvas normais do outono, mas algo muito mais intenso. Tempestades tão fortes que transformariam as ruas em rios, que desencadeariam deslizamentos de terra, que devastariam comunidades inteiras. Ela previu especificamente que as favelas nas encostas seriam atingidas com força devastadora, que as chuvas torrenciais desestabilizariam o solo, que casas construídas precariamente desabariam, que deslizamentos enterrariam comunidades inteiras. Ela disse que isso aconteceria na segunda quinzena de abril, por volta do dia 25, ela mencionou em uma leitura, quando uma série de tempestades convergiria sobre a cidade. E ela previu que a resposta das autoridades seria inadequada, que os sistemas de emergência estariam sobrecarregados, que o número de mortos seria chocante. Mas Baba Vanga viu algo mais sobre o rio, algo além do desastre natural. Ela previu que as chuvas e os deslizamentos desencadeariam uma crise de segurança, que na confusão e no caos, facções criminosas veriam uma oportunidade, que tentariam expandir seu controle territorial. Ela viu confrontos entre grupos rivais, viu tiroteios nas ruas, viu comunidades inteiras sendo tomadas, viu a polícia lutando para manter o controle. E ela previu que isso criaria uma situação impossível, emergências naturais e violência urbana acontecendo simultaneamente. Equipes de resgate incapazes de chegar a áreas afetadas porque eram muito perigosas. Pessoas morrendo não apenas por causa das chuvas, mas por causa da violência que as chuvas desencadearam. Ela disse que o rio em abril de 2026 se tornaria um símbolo do colapso da ordem, de como rapidamente uma cidade linda pode descer ao caos quando sistemas frágeis são pressionados além de seus limites. E ela previu que o mundo assistiria horrorizado, que imagens do rio em crise dominariam manchetes globais, que as pessoas se perguntariam como uma cidade sede de Olimpíadas, uma joia do turismo global, poderia cair tão baixo tão rápido. Abril está chegando, a temporada de chuvas está se intensificando, as condições que Baba Vanga descreveu estão se alinhando. A terceira cidade que Baba Vanga viu foi Manaus. Ela descreveu uma cidade no meio da selva, cercada por rios e floresta, um lugar que ela disse ser onde a civilização encontra a natureza selvagem. E ela previu uma crise para Manaus em abril de 2026 que seria diferente das outras. Ela viu seca extrema, rios que deveriam estar cheios, reduzidos a fios de água, o Rio Negro, o Rio Solimões, todos em níveis historicamente baixos. Ela previu que essa seca cortaria Manaus do resto do mundo, que os barcos que traziam suprimentos não poderiam navegar, que as rotas fluviais que eram a vida da cidade se tornariam intransitáveis. E ela previu fome. Ela disse que Manaus, uma cidade isolada na Amazônia, dependente de suprimentos vindos de barco, começaria a ficar sem alimentos, que os mercados esvaziarem, que os preços dispararem, que as pessoas lutariam pelo básico. Mas Baba Vanga viu algo ainda mais perturbador sobre Manaus. Ela previu incêndios. Ela disse que a seca extrema tornaria a floresta ao redor da cidade vulnerável, que incêndios começariam, que se espalhariam descontroladamente, que cercariam Manaus com chamas. Ela viu a fumaça tornando o ar irrespirável, viu pessoas sufocando, viu hospitais sobrecarregados com problemas respiratórios, viu a cidade coberta por uma névoa tóxica que bloquearia o sol. E ela previu que isso aconteceria em abril, no auge da estação seca, quando a floresta estaria mais vulnerável. Ela disse que os incêndios em torno de Manaus em abril de 2026 seriam tão massivos que seriam visíveis do espaço, que satélites capturariam imagens de vastas áreas da Amazônia em chamas.
E ela previu que isso desencadearia uma crise internacional, que o mundo inteiro se voltaria para o Brasil, exigindo ação, que haveria pressão, ameaças, até conversas de intervenção para salvar a Amazônia. Ela viu o Brasil preso em uma posição impossível, incapaz de apagar os incêndios, mas recusando ajuda internacional por questões de soberania. E ela viu Manaus no meio de tudo isso, sufocando, com fome, isolada, cercada de chamas, uma cidade em desespero enquanto o mundo debatia o que fazer. Ela previu que abril de 2026 seria o mês quando o mundo finalmente perceberia que a Amazônia estava realmente morrendo, que não era mais apenas um aviso, era realidade. Abril está chegando. A estação seca está se intensificando. Os níveis dos rios já estão caindo. As condições para o que Baba Vanga viu estão se formando. A quarta cidade que Baba Vanga viu foi Recife. Ela descreveu uma cidade à beira do oceano, uma cidade de história e cultura, um lugar que ela disse ter alma antiga, mas problemas modernos. E ela previu algo para Recife em abril de 2026 que é particularmente chocante. Ela viu o mar subindo, não ao longo de décadas como os cientistas preveem, mas de repente, em questão de dias. Ela previu que em abril de 2026, uma combinação de fatores convergiria. Marés excepcionalmente altas, tempestades no Atlântico empurrando água em direção à costa, talvez um evento sísmico submarino que ela não conseguia ver claramente. Mas o resultado seria que o mar invadiria Recife, que áreas costeiras seriam inundadas, que bairros inteiros ficariam submersos, que a água salgada contaminaria o abastecimento de água doce. Ela previu que isso aconteceria rapidamente, que Recife teria pouco aviso, que as pessoas acordariam uma manhã e descobririam o mar nas suas ruas. E ela previu pânico, evacuações caóticas, pessoas tentando salvar o que podiam, famílias separadas na confusão, idosos e doentes incapazes de fugir rápido o suficiente. Mas Baba Vanga viu algo mais sobre Recife, algo que vai além da inundação física. Ela previu que isso seria um ponto de virada psicológico, que Recife se tornaria o primeiro grande exemplo brasileiro de uma cidade sendo forçada a recuar do oceano, de ter que admitir que certas áreas não podem ser mais habitadas. Ela viu debates dolorosos sobre quem seria compensado, quem seria realocado, como reconstruir uma cidade quando você sabe que o mar está vindo. E ela previu que a crise de Recife, em abril de 2026, forçaria todo o Brasil costeiro a confrontar uma verdade desconfortável, que dezenas de milhões de brasileiros vivem em áreas que eventualmente serão tomadas pelo oceano, que o aumento do nível do mar não é uma ameaça futura, é presente. Ela disse que Recife seria o canário na mina de carvão, o aviso de que a geografia do Brasil estava mudando, que mapas teriam que ser redesenhados, que cidades teriam que ser reimaginadas. E ela previu que isso aconteceria em abril, no final do mês, disse ela, quando as condições seriam exatamente certas para o evento que ela viu. Abril de 2026. 4 cidades brasileiras, 4 crises diferentes, todas convergindo no mesmo mês. São Paulo sem água, Rio de Janeiro com chuvas e violência, Manaus cercada por fogo e fome, Recife invadida pelo mar. Baba Vanga viu tudo isso há 50 anos, e agora, a semanas de distância, as condições para cada profecia estão se alinhando. Mas por que essas 4 cidades especificamente? Por que Baba Vanga as viu quando nunca havia estado no Brasil? Aqueles que estudaram suas profecias acreditam que entenderam. Cada cidade representa algo fundamental sobre os desafios do Brasil e do mundo. São Paulo representa a fragilidade dos sistemas urbanos, a ilusão de que cidades massivas podem crescer indefinidamente sem consequências. Rio de Janeiro representa a desigualdade e violência, o preço de uma sociedade dividida, o que acontece quando a injustiça não é endereçada. Manaus representa a crise ambiental, a destruição da Amazônia, o conflito entre desenvolvimento e preservação. Recife representa a mudança climática, o aumento do nível do mar, o futuro que está chegando mais rápido do que esperávamos.
Juntas, essas 4 cidades e suas crises em abril de 2026 representam todos os grandes desafios enfrentando não apenas o Brasil, mas a humanidade. Baba Vanga não estava apenas prevendo o futuro de 4 cidades, estava usando essas cidades para mostrar o futuro de todos nós. Agora, Baba Vanga também previu como o Brasil responderia a essas crises simultâneas, e essa parte de sua profecia é particularmente importante. Ela previu que o governo brasileiro seria sobrecarregado, que recursos não seriam suficientes para responder a 4 grandes crises ao mesmo tempo. Ela viu autoridades tendo que fazer escolhas impossíveis. Qual cidade salvar primeiro? Onde enviar ajuda limitada? Quem sacrificar? E ela previu que isso revelaria verdades desconfortáveis sobre prioridades, sobre quais vidas são valorizadas, sobre quem importa na hierarquia social. Ela viu que isso criaria ressentimento, ânguria, divisão. Mas ela também viu algo mais esperançoso. Ela previu que brasileiros comuns responderiam em maneiras extraordinárias. Ela viu pessoas em outras cidades organizando ajuda, enviando suprimentos, abrindo suas casas para refugiados, criando redes de apoio quando sistemas oficiais falharam. Ela viu solidariedade, compaixão, brasileiros ajudando brasileiros. E ela disse que essa resposta popular, essa demonstração de humanidade em meio ao caos, seria o que salvaria o Brasil. Não o governo, não as instituições, mas pessoas comuns escolhendo ajudar. Ela previu que abril de 2026 seria um mês quando o Brasil descobriria sua verdadeira força. Não em suas cidades ou economia ou governo, mas em seu povo. Baba Vanga também fez uma previsão sobre o impacto internacional das crises brasileiras em abril de 2026. Ela previu que o mundo assistiria com horror crescente, que uma crise após a outra no Brasil dominaria manchetes globais. Ela viu reportagens 24 horas, câmeras em cada cidade, cada desenvolvimento analisado, especialistas especulando. E ela previu que isso forçaria uma conversa global sobre mudança climática, sobre desigualdade, sobre sustentabilidade urbana, sobre como vivemos e o que priorizamos. Ela disse que o Brasil, em abril de 2026, se tornaria um espelho, mostrando ao mundo os desafios que todas as nações enfrentariam em breve. Ela previu que alguns países ofereceriam ajuda genuína, outros usariam a crise para ganho político. Outros ainda negariam que tinha algo a ver com mudança climática ou falhas sistêmicas. Mas ela disse que ninguém poderia ignorar que as 4 cidades brasileiras em crise forçariam o mundo a prestar atenção e talvez, apenas talvez, forçariam alguma mudança real. Agora, deixe-me contar o que Baba Vanga disse que aconteceria depois de abril de 2026, porque ela não viu apenas as crises, ela viu o que viria depois. Ela previu que as 4 cidades nunca seriam as mesmas, que cada uma seria fundamentalmente transformada pelos eventos de abril. São Paulo reconstruiria seus sistemas de água, mas menor, aceitando que não poderia sustentar a população que tinha. Começaria um longo processo de desurbanização. Rio de Janeiro redesenharia suas favelas, realocaria comunidades de áreas de risco, mas enfrentaria resistência, debates dolorosos sobre quem decide onde as pessoas vivem. Manaus se tornaria um símbolo da Amazônia queimando, do custo da destruição ambiental, e talvez, finalmente, isso levaria a mudanças reais nas políticas. Recife desenvolveria novos modelos de adaptação costeira, tornaria-se líder em como cidades convivem com mares crescentes, transformaria sua crise em conhecimento que ajudaria outras cidades. Baba Vanga viu transformação, dolorosa, difícil, mas finalmente mudança real. Ela disse que abril de 2026 seria lembrado como um mês quando o Brasil parou de negar suas crises e começou a confrontá-las de verdade. Então, o que fazemos com essa informação? Como respondemos a saber o que Baba Vanga previu para essas 4 cidades brasileiras em abril de 2026? Primeiro, se você vive em uma dessas cidades, se prepare. Não entre em pânico, mas prepare-se prudentemente. Água armazenada, alimentos não perecíveis,
planos de evacuação, redes de apoio. Segundo, se você vive em outras partes do Brasil, prepare-se para ajudar, para acolher refugiados, para enviar recursos, para ser parte da rede de solidariedade que Baba Vanga viu. Terceiro, pressione autoridades, exija preparação, exija planos de emergência, exija investimento em infraestrutura. Não espere que as crises aconteçam. Quarto, use isso como um alerta. Se essas crises podem atingir essas cidades, podem atingir qualquer cidade. Use as profecias de Baba Vanga para motivar preparação em toda parte. Quinto, mantenha compaixão. Quando as crises vierem, resista à tentação de culpar as vítimas. Lembre-se de que são seres humanos sofrendo. E, finalmente, lembre-se de que profecias não são destino, são avisos. Mostram o que pode acontecer para que possamos mudar o curso. Baba Vanga viu essas crises em abril de 2026, mas ela também viu múltiplos futuros se ramificando daquele ponto. Em alguns, as crises são tão devastadoras quanto ela temia. Em outros, a preparação e resposta mitigam o pior. Em outros ainda, mudanças de última hora evitam as crises completamente. Qual linha do tempo se manifesta depende das escolhas feitas agora, nas próximas semanas, por autoridades e por cidadãos comuns. Estamos a semanas de abril de 2026. As condições que Baba Vanga descreveu estão se alinhando, os sinais estão aparecendo, mas o futuro não está escrito. Ainda não. O que acontece a seguir depende de todos nós. Baba Vanga nos mostrou o caminho, nos deu o aviso, nos disse exatamente o que procurar e quando. Agora, cabe a nós decidir como responder. Abril de 2026 está chegando. 4 cidades brasileiras estão no centro da profecia, mas todos nós somos parte da história. Todos nós temos um papel a desempenhar. O destino que Baba Vanga viu pode ser evitado, ou pelo menos mitigado, se escolhermos agir, se escolhermos nos preparar, se escolhermos ajudar uns aos outros. A profecia é clara, o timing é específico, as cidades estão identificadas. Agora, a escolha é nossa. Abril de 2026, 4 cidades, um mês que mudará o Brasil. Baba Vanga viu, e agora você sabe. O que você fará com essa informação? O relógio está correndo. Se esse vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.